és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, porque Ele é bom, Deus é bom. Te adoramos, Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. E todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, Ele é, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Ele é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Nós declaramos: te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, e eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és, Deus é bom. Aleluia, Deus é bom. Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24. Diz assim o texto: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças.
Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Mas basicamente nós estamos aqui tratando acerca de uma realidade da resposta do homem a Deus. Tim Keller, um dos autores que eu tenho lido bastante ultimamente, ele diz que basicamente existem 3 formas do homem responder a Deus. A primeira forma é a irreligião. É aquela pessoa que não tem nenhum tipo de contato com nada religioso. Para ele, se Deus existe ou não existe, isso é de menos importância. E essa pessoa não tem nenhum tipo de costume religioso. Eu oro todo dia antes das refeições, porque algumas pessoas, apesar de não se definirem numa religião, mas elas têm hábitos religiosos. Eu oro antes das refeições, ou eu rezo antes de dormir, e outros hábitos que de repente algumas pessoas nutrem. O irreligioso é essa pessoa que ele responde a Deus dessa forma. Isso, para mim, é um assunto de menos importância. Mas a segunda forma de responder a Deus, segundo Tim Keller, e a gente vai perceber isso muito claro, essas expressões nessa passagem, é a religião. E basicamente a religião, ela parece que acerta na resposta a Deus, mas na verdade é uma outra forma equivocada de resposta. A Bíblia diz que Deus criou o homem com a necessidade do sagrado, com a necessidade de relacionamento com a divindade, com Ele mesmo. O homem foi criado com algumas necessidades que ele precisa suprir. Por exemplo, o homem foi criado com a necessidade de se relacionar com o próximo. Lembra do filme Náufrago? O cara fica lá numa ilha, sozinho, e por fim ele está tão desesperado que ele acha uma bola, dá a marca lá Wilson, e de repente o Wilson vira o nome do amigo dele. Ele desenha um rosto na bola e ele precisa conversar com o Wilson, porque o homem foi criado por Deus com essa necessidade, a necessidade de se relacionar com o próximo. E da mesma forma, Deus criou o homem com a necessidade do relacionamento com a divindade. Mas a Bíblia diz que o homem caiu, que o homem pecou. E o pecado, ele afetou o ser humano em todas as esferas. Isso significa que mesmo no âmbito religioso, a irreligião é uma forma de responder a Deus. Mas a religião também é uma forma, de certa forma, equivocada. Porque basicamente é uma maneira do homem tentar interagir com a divindade, mas dentro da sua perspectiva, de uma maneira que ele seja servido, de uma maneira que ele tenha a sua vontade satisfeita e que o seu sentimento de culpa em relação ao pecado, em relação ao mundo que ele percebe afetado por esse pecado, um mundo cheio de problemas, e de repente ele encontra certa segurança, digamos assim. Nesse sentido, a religião é uma espécie de entorpecimento, onde a pessoa se sente aliviada, apesar dela ainda não ter respondido objetivamente a Deus. Basicamente, o capítulo 7, do verso 1 até o verso 23, nós percebemos Jesus confrontando os religiosos da sua época. Os religiosos da época de Jesus, inclusive, eram judeus. Eles usavam a linguagem, vamos dizer assim, mais piedosa possível, mais próxima da Bíblia possível. Eles eram tão piedosos na sua religião que, por exemplo, eles não proferiam o nome de Deus, porque lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, nós fomos ensinados a não tomar o nome de Deus em vão. E eles não entenderam isso. Eles se apegaram ao ritual do que isso significa. Então eles não mencionam o nome de Deus, apesar de tomarem o nome de Deus em vão da mesma forma. Porque basicamente tomar o nome de Deus em vão não tem a ver com o que sai dos lábios, mas com aquilo que está aqui dentro. E é disso que Jesus fala na passagem anterior. O problema do homem está aqui, no coração. E nesse cenário, a religião se torna uma espécie, então, de entorpecimento. E aí o homem, ele começa a abraçar uma espécie de crendice, de superstição. Ele começa a adotar uma série de costumes religiosos, mas que eles são só para trazer alguma paz. Você vai ver isso, inclusive, entre evangélicos. Gente que, diante de qualquer dificuldade, ele vai falar, está amarrado. Porque foi o jargão que ele aprendeu. Mas de repente o que ele está precisando amarrar é a boca. São os olhos. São as mãos que estão tocando que não deveria. E de certa forma eles transmitem para o diabo a sua responsabilidade,
E através da religião eles encontram certa paz, certa segurança. Mas eu quero te dizer que a religião, quero te dizer nessa manhã, que a religião nesse sentido, ela é pior do que a irreligião. Porque o homem acaba se encontrando mais distante de Deus. É nesse sentido, por exemplo, que um dos pregadores que eu gosto muito do nosso tempo, Paul Washer, diz que a igreja evangélica tem feito um desfavor para muitas pessoas, porque muitas vezes o evangelho sequer é pregado. As pessoas são desafiadas a assumir um compromisso, e elas entendem porque vieram num apelo, porque levantaram a mão, porque fizeram um certo tipo de oração, que agora está tudo resolvido. Elas agora já foram perdoadas, a conta delas está paga com Deus, agora elas têm paz com Deus novamente, e elas continuam vivendo da mesma forma, e elas colocam naquele ritual a sua segurança, e não em Jesus Cristo. E a Bíblia diz, irmãos, desde o Antigo Testamento, que Deus não se agrada do sacrifício de animais. Nunca foi dessa forma, irmãos. Quando Deus institui o sacrifício lá do cordeiro no templo, a ênfase não era no ritual, mas naquilo que ele representava. E o judeu no Antigo Testamento, ele era todo religioso, todo cheio de rituais. E no período de Jesus, então, por causa do zelo que eles passaram a ter com a lei, por conta de um período histórico em que eles abandonam o temor à lei e eles sofrem como consequência o exílio, eles sofrem como consequência um cativeiro. Então eles se tornam tão zelosos que, por exemplo, eles se preocupavam com a maneira como o copo era lavado, ou como lavavam as mãos. O pastor Andrei falou disso aqui semana passada. E não é como o pastor Andrei disse, irmãos, que Jesus está sendo anti-higiênico aqui, dizendo, não precisa lavar as mãos. Hoje, irmãos, a gente lava as mãos, passa até um álcool gel, para a coisa ficar esterilizada e tudo mais. E a cultura pós-moderna é a cultura do toque, não é assim? Não é que Jesus, irmãos, não está se atentando para essa questão de saúde, mas a questão que não era saúde, a questão que era ritual, a questão que era religião, e de repente a gente não percebe que a gente está se enchendo de costumes religiosos, mas se esvaziando da presença genuína de Deus. E é interessante, irmãos, que é nesse contexto que entra a passagem que nós lemos. Jesus chega na terra gentia. Jesus chega agora num lugar onde as pessoas não eram vistas como religiosas. E de repente, irmãos, Jesus está recebendo agora uma mulher gentia. Jesus está recebendo uma mulher que era de origem grega. Essa mulher não tinha uma tradição religiosa. Ela não vinha de uma família religiosa, de uma família de pessoas piedosas. Chega diante de Jesus alguém que parece que está mais distante. Para os discípulos essa era a leitura. Mas Jesus percebe que ela está mais perto do que muita gente. E basicamente, não diz isso aqui na passagem, mas em Mateus 15, 21 a 28, você não precisa abrir, esse texto também é mencionado, e Jesus então exalta a fé dessa mulher. E ele diz o seguinte, olha, nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Curioso, entre alguém irreligioso, que agora está se chegando a Jesus, Jesus encontra alguém de fé. Percebe, irmãos, que a religião muitas vezes é um obstáculo à fé, porque a religião nos condiciona a uma espécie de estado de crendices, de superstições, e nos rouba a fé genuína. E nessa manhã eu quero de maneira breve tratar com você sobre a fé genuína. A Bíblia diz que a fé é um dom divino, é Deus quem dá fé. E quando nós olhamos para a realidade, por exemplo, protestante, nós cremos, irmãos, que o justo, como diz as Escrituras, viverá pela fé. Isso significa que a nossa crença basicamente é que a salvação se dá de graça. Não há algo que o homem faça que ele mereça a salvação. Isso choca o mundo. E essa é a terceira maneira de responder a Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho é essa afirmação de que o homem não encontra em si nada que ele possa fazer para agradar a Deus. Pastor, o Antigo Testamento é cheio de normas. Qual é o propósito dessas leis? Por exemplo, a mulher, quando ela estava nos seus dias, ela não podia entrar no templo, porque ela era considerada impura. O homem, quando ele tinha relação sexual com a sua esposa, ele não podia entrar no templo, porque ele era considerado impuro. Quando a casa de alguém tinha mofo, ele não podia participar do culto, porque ele era considerado impuro. Quando alguém visitava ou participava de um velório, ele não podia cultuar, porque ele era considerado impuro. Estou citando só alguns exemplos.
Pastor, o que a Bíblia está querendo mostrar com isso? A Bíblia está querendo mostrar de maneira clara que não há nada que nós façamos que nos faça ser aceito por Deus. Nós somos impuros, nós somos pecadores, mas o Evangelho não termina aí. O Evangelho é o anúncio de Deus, de que para o pecador há graça disponível, e essa graça é o próprio Jesus Cristo. A salvação se dá exclusivamente pela graça de Deus, é Jesus Cristo. E essa é a terceira maneira de responder a Deus, e a maneira que eu espero que você responda juntamente comigo nessa manhã, é reconhecer que nós não temos nada que nós possamos oferecer para agradar a Deus. Pastor Rômulo, eu gosto de citar essa frase, encontrei com ele ontem, ele usava uma expressão aqui, irmãos, parece que ele pegou de algum autor, eu não lembro quem é o autor, que dizia o seguinte, que na obra da redenção, a única coisa que nós fazemos para participar é pecar. Sabia que essa é a nossa tarefa? Essa é a nossa atribuição. Pastor, o que eu faço na obra da redenção? Peca. Você é o pecador, mas Jesus Cristo faz o resto todo. Ele nos redime, Ele morre a nossa morte e Ele nos anuncia graça. Irmãos, a fé salvadora é esse dom de Deus de entender isso e de repousar o coração agora de maneira correta, o coração repousando, não no costume religioso. Olha, eu vou para casa hoje em paz porque eu dei o dízimo. Meu irmão, se for só isso, Deus não aceitou o seu dinheiro. Eu vou para casa em paz porque hoje eu tomei a ceia. Se for só isso, meu irmão, Deus não vai aceitar a sua oferta. Eu vou para casa em paz porque hoje eu tomei a Jesus Cristo. Pode ter certeza de que você vai em paz mesmo. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com o seu próximo. Essa é a fé salvadora. Mas deixa eu dar uma caminhada com você. Spurgeon dizia o seguinte: uma pequena fé levará sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma. Olha que bonito. Tem gente que tem fé suficiente, recebeu essa fé de Deus, para crer em Jesus Cristo e para receber essa salvação graciosa. E eu quero começar falando de fé, falando disso mesmo. Mas eu quero te dizer que há algumas coisas que nós podemos e devemos fazer para estimular essa fé que nós recebemos para que ela cresça. Sabe o que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Então, meu irmão, significa que se eu não ouço a palavra, a minha fé não vai ser estimulada, a minha fé não vai crescer. E eu quero não só essa fé que vai me levar para o céu, mas eu quero essa fé que traz o céu para a minha alma. O que é que isso significa? Significa que existem pessoas que vão passar por esse mundo, irmãos, sofrendo e sem conseguir lidar com a realidade do sofrimento, e que vão ser salvas, porque elas creram que a salvação repousa exclusivamente sobre Jesus Cristo. Mas existem outras pessoas que no meio desse mundo caótico, pela graça de Deus também, mas por essa fé que foi estimulada, viverão de outra forma, viverão com esperança, viverão enxergando a realidade como oportunidade, os problemas como oportunidade. E basicamente, irmãos, é a realidade dessa mulher. Quando Jesus diz, nem mesmo em Israel encontrei fé como a dessa mulher, eu olho para ela e digo, Senhor, eu quero ter uma fé assim. E é sobre essa fé que eu quero falar nessa manhã. Quando eu olho para essa história, então, e percebo algumas características de uma pessoa que tem grande fé, a primeira delas, irmãos, é que uma pessoa que possui grande fé é alguém que possui discernimento da realidade, discernimento dos problemas. Não é alguém que vive negando a realidade. A cultura evangélica tem ensinado as pessoas, por exemplo, a não declarar a realidade. Por exemplo, se alguém está enfermo, ele está sofrendo com alguma enfermidade, aí algumas pessoas dizem assim, não declara o nome dessa enfermidade não. Não fala que você tem essa doença não. Porque você não tem. Não tem sim, irmãos. Ela está lá. A fé genuína é mais do que isso. É crer que até na enfermidade Deus tem um propósito para o nosso favor. Percebe, irmãos? Uma fé limitada. Parece que essa fé é mais profunda, mas na verdade essa fé é mais limitada. Uma fé que nega a realidade. Mas, irmãos, nós estamos aqui para caminhar pela graça de Deus. A graça, irmãos, é essa capacidade de reconhecer os problemas, mas ao mesmo tempo de perceber tudo aquilo que Deus pode fazer para transformá-los. Essa é a história, essa é a realidade dessa mulher. Verso 25 e 26, alguém que reconhece, primeiro o problema da filha. Olha, minha filha,
ela está possessa de um espírito imundo. Alguém que reconhece, teve discernimento de quem era a resposta para esse problema. Alguém que ouve, inclusive, de Jesus algo duro. Alguém que tem um discernimento muito claro da realidade. Irmãos, a fé grande, a fé genuína e essa fé profunda é, na verdade, irmãos, o reconhecimento da realidade. É você chegar em casa e perceber que talvez o casamento não está como você gostaria. É reconhecer isso. É reconhecer que talvez o comportamento dos filhos não é aquele que você desejava. É reconhecer que a sua realidade profissional talvez não é aquela que você sonhou. Mas, ao mesmo tempo, é reconhecer que existe um Deus gracioso que caminha conosco. E que mesmo no meio dos nossos fracassos, irmãos, é um Deus presente, socorro bem presente na hora da angústia. Uma fé real, irmãos, e profunda, é esse reconhecimento dos problemas, essa capacidade de enxergar a realidade. Eu lembro de uma brincadeira, né? Não sei se isso é piada ou se é verdade. Dizem que um moço era viciado em cigarro e aí ele foi procurar um terapeuta para poder resolver o seu problema. E aí quando ele procura o terapeuta fala com ele assim: olha, quantos maços de cigarro você fuma por dia, meu filho? Fumo 3 maços. É quase um cigarro atrás do outro. O terapeuta então propõe para ele uma saída. Toda vez que você sentir vontade de fumar, a partir de agora você vai chupar uma bala de menta. Ok? Ok. Volta daqui 3 meses, nós vamos conversar sobre isso. 3 meses depois o moço volta. E aí, conseguiu parar de fumar? Sem cigarro nenhum. Que bênção, que maravilha. Então está tudo resolvido. Ele falou: não, agora eu preciso de alguma coisa para curar o meu vício na bala de menta. Eu estou chupando bala de menta o dia inteiro. E às vezes a gente está assim, irmãos, não está discernindo qual que é o problema real e está tentando colocar outra coisa no lugar que só vai aumentar o nosso vazio existencial. Sabe o que é a única coisa que preenche o coração plenamente? Jesus Cristo. E essa confiança de que Ele é quem tem a resposta para todas as nossas questões. Quando eu olho para a história dessa mulher, eu vejo em segundo lugar, irmãos, que uma pessoa de grande fé também é alguém que reconhece, irmãos, que a necessidade, que os problemas são oportunidades para que Deus seja mais glorificado. Quando tudo vai bem, nós temos a oportunidade de glorificar a Deus. Isso é verdade. E a gente tem que glorificar a Deus mesmo quando tudo vai bem. O casamento é aquele negócio da margarina. Acorda todo mundo feliz, senta em torno da mesa, dando um sorriso. Não é assim lá na propaganda? Ninguém acorda com bafo, com olho com remela, com cabelo mal... Não, irmãos, acorda todo mundo lindo, cheiroso, e aquela paz dentro de casa. Existem momentos em família assim? Claro que existem, irmãos. E a gente tem que glorificar a Deus por eles? Tem que glorificar a Deus por eles. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nas necessidades, nós recebemos de Deus a oportunidade de que Ele seja ainda mais glorificado. Quantas vezes, irmãos, nessa igreja, nós recebemos alguém e ouvimos acerca da história de alguém que foi impactado por alguma coisa que algum irmão dessa igreja estava passando e que mesmo no meio da adversidade permaneceu firme no Senhor. Mesmo no meio do problema, entendeu que o problema na verdade era uma grande oportunidade de fazer o nome de Deus glorificado. Como assim? Você perdeu alguém que ama e você permanece de cabeça erguida? Sim, sabe por quê? Porque eu creio que um dia nós vamos reencontrar lá na glória. E lá vai ser só festa. Lá não vai haver mais choro. Lá não vai haver mais sofrimento. Nós vamos sentar em torno de uma mesa com Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa. Lá nós vamos saber o que é festa de verdade. Percebe a diferença? Alguém que no meio da diversidade está agindo diferente de todas as outras pessoas que estariam talvez desesperançadas, desanimadas, mas alguém que está enxergando que isso tudo, na verdade, pode ser oportunidade que Deus seja glorificado. Está desempregado? Estou desempregado. As coisas estão difíceis. Olha, mas Deus está sustentando. E é nessas oportunidades, irmãos, que de repente a gente pode fazer o nome de Cristo mais glorificado. Olha o que o texto diz, no verso 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Para pensar no tamanho desse drama. A sua filha, uma criança, estava possessa de um espírito maligno. Pensa nas possibilidades de reação que essa mulher poderia ter.
Que Deus é esse que permite que minha filha passe por esse tipo de experiência? Onde estava Deus? É nessas horas, irmãos, que nós ouvimos a blasfêmia do coração de muita gente. Deixa eu te dizer uma coisa, viu? Tudo que há de mal nesse mundo, irmãos, é responsabilidade nossa. Fomos nós que construímos com o nosso pecado. E o que nós precisamos é reconhecer que Deus está transformando toda essa história com a sua graça. A mulher com o filho endemoniado, ela vem e se prostra aos pés de Jesus. Será que nós teríamos fé suficiente para isso? Lembro de uma história que eu li no livro do Philip Yancey, Decepcionados com a Graça, ou Decepcionados com Deus. E ele fala no livro que certa vez ele experimentou isso, parece que ele estava acompanhando uma igreja, fazendo pesquisa, e ele acompanhou essa história, ou alguém o contou, não lembro o detalhe aqui, mas de uma mãe que perdeu seu filho, e uma mulher da igreja. E essa mulher então procura o pastor, e, irmãos, extremamente ilícito, viu? Ainda mais alguém que está passando por algo assim. Procurar ajuda, desabafar, abrir o coração para expor o que está no coração. E essa mulher veio e fez uma pergunta para o pastor, irmãos. Vida de pastor não é fácil não, viu? Tem hora que a gente recebe umas perguntas que eu vou te dizer um negócio. A irmã virou para o pastor e disse o seguinte: pastor, onde estava Deus quando meu filho passou por isso que ele passou e morreu? Eu só quero saber isso. Onde Deus estava que Ele permitiu que isso acontecesse? E aí, irmãos, num insight do Espírito Santo, Philip Yancey diz que esse pastor virou para a irmã e disse o seguinte: minha irmã, ele estava no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele foi crucificado pelos seus pecados e dos seus filhos. Ele sabe o que é perder um filho. Interessante, né, irmãos? Oportunidade de transformar as circunstâncias negativas que nós vivemos em um grande ato de adoração a Deus. E em terceiro lugar, para nós terminarmos, quando eu olho para essa história, irmãos, eu percebo que uma pessoa de grande fé, além de ser uma pessoa que possui discernimento dos problemas, ela entende a realidade, além de ser uma pessoa que transforma os problemas, a necessidade em uma oportunidade para que o nome de Deus seja glorificado, em um ato de adoração. É alguém também, irmãos, que é resiliente, e nessa resiliência não é passivo, mas que enfrenta aquilo que a vida dispõe como obstáculo. O que eu estou propondo nessa manhã, à luz das Escrituras, não é que a grande fé é um estado passivo, de descansar. Deus sabe todas as coisas, Deus é soberano, tudo acontece porque Deus tem um controle, então é só deixar Deus governar, e eu estou aqui sentado no meu sofá esperando Deus fazer o que Ele vai fazer. Não, irmãos. Uma pessoa de grande fé é alguém que também enfrenta os obstáculos, alguém que ativamente se dispõe para que as circunstâncias sejam mudadas, até mesmo em relação a Deus. Percebe o que essa mulher faz? Há um diálogo aqui, irmãos, eu disse que é um dos textos para mim enigmáticos, difíceis, porque nesse diálogo Jesus usa uma expressão dura. Olha o que diz o texto. A mulher no verso 26, rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. E aí no verso 27, Jesus lhe disse o seguinte: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ah, pastor, até aí dá. Agora Jesus abusou. Agora não dá mais não. Como assim? Diante de tudo que eu estou passando, eu venho até Jesus, e ao invés dele me acolher com carinho, dele dizer para mim, não fica assim não, vai dar tudo certo. Jesus me compara aos animais que ficam ao redor da mesa. É interessante, irmãos, que há vários motivos para Jesus usar essa expressão. O primeiro deles, Jesus está reforçando qual era a natureza da sua missão. Lembra que o texto no início diz que ele não quis, que ele procurou que ninguém o soubesse, que ninguém soubesse que ele estava ali, mas que ele não pôde ocultar-se. Essa é uma das passagens que revela algo muito belo no Evangelho. A Bíblia diz que Jesus ele se despiu da sua glória e se tornou a nossa semelhança, homem como nós. Mas o Sproul
diz o seguinte no livro dele, A Glória de Cristo: mesmo despindo da sua glória, era tanta glória que Jesus Cristo tinha, que em alguns momentos ela brilhava, ela resplandecia. Lembra do Monte da Transfiguração? Jesus sobe com os 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e de repente ele se transfigura ao lado deles, e eles viram para Jesus e dizem assim: Jesus, vamos fazer uma tenda que agora, Moisés e Elias, agora a festa está completa, vamos ficar aqui para sempre, porque esse lugar está maravilhoso demais, e eu acho que eu ia fazer a mesma coisa. Mas o texto diz que na mesma hora, aquela visão se desfez, e eles descem o monte em direção ao vale de Gadara, onde havia um jovem possesso que vivia entre os sepulcros. A vida cristã, como o Dr. Martin Lloyd Jones dizia, ela acontece no monte, mas ela também acontece no vale. É interessante, irmãos, a glória de Cristo brilhando no Monte da Transfiguração. Aqui, irmãos, é mais ou menos isso que o texto está dizendo. Ele tentou se ocultar, mas não foi possível, porque um ser tão especial, alguém de uma glória tão grande, não era possível que ele se ocultasse. É sobre isso que o texto está dizendo. E aí na sequência, irmãos, a gente vai percebendo a construção da passagem. Jesus, quando ele usa então essa expressão, por que Jesus está querendo ocultar-se? Tem a ver com essa ideia de que a primazia da missão de Cristo era aos judeus. Então ali eu não estou cuidando daquilo que é primordial, então eu vou me ocultar, porque a primazia veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, é o que diz o Evangelho de João. E aqui é mais ou menos essa ideia, mas ainda há um outro detalhe, irmãos. Jesus está justamente dando a essa mulher a oportunidade de exercitar a sua fé e de demonstrar a fé que ela tinha. Como assim, pastor? O que o senhor está querendo dizer com isso? Eu cansei de dizer aqui, irmãos, que um primeiro passo para entender, por exemplo, a oração de maneira mais profunda é entender que a oração não transforma Deus. Quando nós oramos e pedimos algo para Deus, Deus não muda. E aí o primeiro passo é a gente dizer o seguinte: quem muda somos nós, porque nós passamos a entender aquilo que Deus está fazendo. Mas eu quero te convidar a dar mais um passo. Nós mudamos, mas existe uma outra coisa que acontece também quando nós oramos. As circunstâncias podem mudar. Sabe por quê? Porque na sua soberania, Deus escolheu mudar as circunstâncias através da oração do seu povo. E é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Esse obstáculo seria transposto por alguém de grande fé. E Jesus está querendo trazer isso à tona. Deixa eu trazer para as gerações um legado de fé. Deixa agora eu manifestar essa fé dessa mulher para que as gerações conheçam. E Jesus então usa essa expressão. E é bonito, irmãos, porque a mulher rebate com muita humildade. E ela diz o seguinte, verso 28, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. É bonito isso, irmãos. Sabe por quê? Sabe o que essa mulher está dizendo em outras palavras? Jesus, eu não preciso de muito. Até mesmo uma migalha daquilo que o Senhor tem para oferecer é maior do que tudo que eu preciso. Jesus, eu entendo isso que o Senhor está falando, mas eu vou insistir mesmo assim. É mais ou menos isso que essa mulher está dizendo. E é bonito, irmãos, porque quando ela diz isso, a sequência da passagem, verso 29, então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. É interessante, irmãos, a cura que Jesus Cristo, ou a libertação que Jesus Cristo queria trazer para aquela criança, passava por essa expressão, passava pela resposta que essa mulher daria. Hoje, nós temos de Deus a oportunidade de responder ao Evangelho. Talvez você esteja olhando para a realidade e achando que essa expressão foi muito dura para você. O que Deus está propondo para mim em termos de caminhada de vida, puxa vida, eu não mereço isso. Merece mesmo não, merece coisa pior. Sabe o que nós merecemos? Segundo as Escrituras, a condenação eterna. É isso que nós merecemos. Mas um coração humilde, cheio de fé, é aquilo que Deus tem nos dado como oportunidade para transpor barreiras.